E o jovem Luca vem sendo um dos destaques da equipe do São Paulo e tem chamado a atenção da mídia, que tem rasgado elogios para o jovem do tricolor. Se liga só. O Luca deu uma desequilibrada, deu uma moral muito grande pro time do São Paulo. O São Paulo teve a melhora realmente quando entrou o Luca, né? Eu gosto muito do Luca. Ele é um muito bom jogador, é um cara que a gente não tem. O anúncio da renovação, a assinatura do contrato, nos bastidores do São Paulo foi uma comemoração muito grande da diretoria de futebol. E aí, quando a gente fala de diretoria de futebol, é Carlos Belmonte e Rui Costa, né? Que conversaram muito com o garoto, que puxaram muitas conversas e reuniões com o staff. Obviamente, quando sai o anúncio, o presidente está lá, assina o contrato também, importante, mas essa é uma vitória da diretoria de futebol do São Paulo em relação a essa renovação, porque foi uma renovação rápida. O garoto estourou, vamos dizer assim, rápido no time principal. Eu vinha falando aqui, quando ele teve a oportunidade, ele só fez um gol que classificou o São Paulo para as oitavas. E aí a correria, ou já tinha uma conversa em curso, e aí o São Paulo sacramentou essa renovação. Até 2028, o contrato dele era até o meio de 26, então ele estende o contrato, aumenta a multa, aumenta o salário do garoto e fica tranquilo em relação ao mercado nacional e o mercado internacional. Não me falaram quanto que era a multa para esses mercados, nacional e internacional. Mas me disseram assim, para tirar o Luca, clubes ricos aí do Brasil, SAFs, não sei o quê, esquece. A multa é muito alta. Clubes de fora, tem que ser... Pro nosso quintal não vai. Multa nas alturas. Clubes de fora, tem que ser assim, níveis... os PSG da vida, os Manchester City da vida, que pagam alto num garoto. Então, o São Paulo está bem resguardado em relação a esse contrato do Lucas. Eu acho que a gente sempre tem que pensar em manter jogador. O futebol brasileiro precisa voltar a ser formador de jogadores não para venda, ou pelo menos não exclusivamente para venda. Tem que formar jogador para ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, como o Neymar ficou na primeira passagem pelo Santos, para ficar aqui. É para isso que o Brasil tem que formar jogador, para pensar em ser campeão no seu clube e na seleção brasileira. Claro que o mercado global vai trazer jogadores jovens para grandes clubes. O Manchester United ele vai ter que voltar a ser grande, cara. O Manchester United fez a pior campanha em 51 anos, desde que foi rebaixado em 74, o Manchester United nunca tinha tido uma temporada tão trágica quanto esta, consolidada pela perda da Liga Europa contra o Tottenham. Então vai ter muita gente que você não imagina que vai investir. Tem um contraponto. A gente já viu muitas vezes jogadores fazerem uma jornada gloriosa. Tinha um centroavante chamado Ricardo, que em 88, fez 86, fez 3 gols no Guarani pelo Corinthians, e nunca mais foi jogador. Quantos, né? Tem 200 milhões que acontece isso. É a banda de uma música só, né? Isso não significa que você não vá renovar o contrato com um jogador que você aposta que vai ser grande. Então o São Paulo está certíssimo de renovar com o Luca. O que isso vai representar para o Luca vai depender do Luca. Mais uma vez, um garoto ajudando bastante o São Paulo, né? O Luca, ele esteve perto de estrear 2 vezes, ele chegou a ficar na beira do campo 2 vezes para entrar, por circunstâncias do jogo, né? Dos 2 jogos que ele esteve próximo de entrar, ele não entrou, foi adiada a estreia dele no profissional, faz parte do time campeão da Copa São Paulo esse ano. Hoje entrou e, mesmo com pouco tempo em campo, fez um belo gol, uma jogada individual, o gol que classifica o São Paulo para as oitavas de final da Libertadores. São Paulo... Eu gosto muito do Luca, o menino que entrou ontem. Foi super bem na Libertadores, acho que foi contra o Libertad, não foi? Que ele entra bem, já machucam ele, depois ele tem uma lesão. Ele é um muito bom jogador, é um cara que a gente não tem. Então o torcedor são paulino, no desespero, porque a gente já viu que a gente não vai ter dinheiro, a gente começa a achar que a base é a solução para tudo. Não, é a base, é a base, é a base. Tem que ser a base, os moleques da base, não sei o quê. E aí vem o Crespo, o médico, e fala pra gente, mais uma vez, calma. Não dá para você pegar os moleques do Sub-20 num time do tamanho do São Paulo, a não ser que a torcida chegue e fale assim, não, a gente aguenta, a gente sabe que a gente vai jogar tabela metade para baixo e a gente vai aguentar a oscilação e a dificuldade dos moleques. O tempo inteiro, a torcida do Flamengo estava vaiando o zagueiro deles, o jovem zagueiro, no primeiro tempo, outro dia. A torcida do São Paulo é uma torcida que o Crespo sabe e a direção também.
já triturou Casimiro, já triturou até o Kaká, já fez de tudo com os seus jogadores da base. Ele tem razão. Ou a gente vai chegar num acordo, ou a gente vai falar assim, beleza, a gente quer os moleques e nós vamos apoiar os moleques do começo ao fim. Aconteça o que acontecer. Se o moleque for pro baile funk e vazar uma foto dele dançando, nós tá vivendo tudo que era... Se ele estiver na festa, nós vamos apoiar. Se ele quiser gravar vídeo usando um Juliette e mordendo uma medalha, nós vamos achar legal. Aí tudo bem. Se todo mundo tiver de acordo, aí beleza. Mas, se for para ficar na arquibancada vaiando e falando tem que ser homem para jogar no tricolor, tá? Aí não vai dar. São Paulo teve a melhora realmente quando entrou o Luca, né? O Luca foi aí o grande lado positivo nessa vitória do São Paulo. Então o São Paulo ainda, muito bom jogador. Tem o gol do Rigoni, mas assim, o Rigoni a gente sabe que é igual cometa, aparece de vez em quando. Então não dá pra... isso, Cicinho? Já a segunda passagem dele. Fez o gol da vitória, Cicinho? Fez o gol da vitória, não. 2-1, não, já tava ganho o jogo, já tava ganho. É que o Ferrarese fez questão de... Vocês estão engraçadinhos hoje. De estar ajudando. Então assim, o São Paulo bem abaixo, o torcedor já sabe as cenas dos próximos capítulos. Então, agora, torcedor, faltam 3 jogos, né? Aquele filme que eu falei no programa passado, agora faltam só mais 3 episódios e aí é pensar no ano que vem. Destaques positivos. O garoto Luca, que entrou depois do intervalo na vaga do Ferreirinha. Ferreirinha foi importante no primeiro tempo, inclusive com participação no gol do Bobadilha. O Bobadilha fez o 4º gol dele no Campeonato Brasileiro. Um jogador que está vivendo uma situação melhor do que já esteve recentemente. O São Paulo não vencia há 3 jogos e o Bobadilha abriu o caminho para a vitória. Mas falando do Luca, o Luca deu uma desequilibrada, deu uma moral muito grande para o time do São Paulo, uma participação importante, provocando inclusive a expulsão do Igor Formiga, que foi quando o técnico Hernan Crespo conseguiu colocar o garoto Paulinho, outro jogador lá de Cotia, colocou em campo, não teve tempo lá de fazer muita coisa não, e colocou também o Rigoni quando o São Paulo ficou com um jogador a mais. E o Rigoni, numa jogada individual, numa bola lá na frente para ele tinha a opção de passe, mas ele precisava do gol do alívio. Depois de 8 jogos no Campeonato Brasileiro, o primeiro gol do Emiliano Rigoni, já nos acréscimos. Nem o gol contra do Ferrarese serviu de banho de água fria para o time do São Paulo, porque com o gol do Rigoni, importante que foi, o São Paulo já abria 2-0, abria uma vantagem muito importante, e aí naquela altura o gol saiu aos 96 minutos de bola rolando, foram 7 de acréscimos, 94 eu acho, e aí depois saiu o gol contra, numa bola alçada na área, o Ferrarese tentou se antecipar e acabou colocando contra o Rafael. Importante os 3 pontos para o São Paulo, que está na briga, e agora mais 3 jogos pela frente. Galera, realmente esses elogios pelo bom desempenho do jovem Luca com a camisa do São Paulo são totalmente válidos. O que a diretoria do São Paulo precisa se conscientizar e precisa pôr na cabeça é que esses jovens do tricolor precisam ser muito mais aproveitados, muito mais valorizados, ao invés de serem despachados aí para o futebol europeu a preço de pinga, a preço de banana. O Luca tem sido uma alternativa aí interessante para a equipe comandada pelo Crespo, diante aí de tantas lesões que os jogadores do São Paulo sofreu em 2025. O São Paulo, sem sombra de dúvidas, é um dos clubes aí disparado aí com um grande número de jogadores lesionados. E o que o Crespo tem encontrado aí para solucionar esse problema, essa falta de jogadores, essa falta também de reforços, já que a gente sabe que a crise financeira hoje no São Paulo é terrível e o São Paulo não tem condições financeiras de trazer novos jogadores, o Hernan Crespo tem visto aí na base do tricolor uma alternativa para tentar aí buscar algo melhor ainda com o São Paulo nesta reta final de 2025. E ele tem apostado no Luca, tem dado aí um pouco mais de oportunidades para o jovem do tricolor, que tem entrado em campo e dando conta do recado. Tem feito boas partidas, tem marcado bem, traz uma movimentação muito interessante na equipe do São Paulo e provavelmente Luca deve ser um dos destaques de 2026 do São Paulo, se
for bem aproveitado, se for bem valorizado e se tiver espaço também no time profissional da equipe do São Paulo. Então, antes de tudo, antes de começar a planejar 2026, a diretoria do Tricolor precisa entender que para sanar as dívidas não podemos aí ficar rifando e vendendo os nossos jogadores por qualquer valor, com preços muito abaixo do mercado. Essa não é uma alternativa economicamente viável para diminuir ou sanar a atual dívida do Tricolor. Rifar os nossos jogadores para criar aí uma falsa expectativa de que está aquecendo os cofres do São Paulo é totalmente uma ilusão. Não podemos vender os nossos jogadores da base por preços muito abaixo do mercado, com aí a falsa promessa de que o objetivo da venda é sanar as dívidas do Tricolor. Não, temos que valorizar, temos que dar mais espaço para esses jovens jogadores, assim como o Luca. Para quê? Para que dentro de campo o Luca possa ajudar o Tricolor a ir mais longe, possa aí ter uma valorização da sua carreira, uma valorização do seu passe, para aí sim o São Paulo ter um jogador preparado para jogar na Europa. E a partir de então, a partir de todo esse processo, o São Paulo teria em mãos aí uma joia, né, a ser vendida por um valor muito maior, que aí sim contribuiria financeiramente com os cofres da equipe do São Paulo. Vamos torcer para que o técnico Hernan Crespo continue utilizando o Luca. O Luca certamente é uma boa opção diante aí de tantas lesões que a equipe do São Paulo tem hoje, muitos jogadores lesionados, muitos jogadores no departamento médico, e o Hernan Crespo vem encontrando na base essa alternativa para tentar aí ainda salvar o ano do São Paulo, tentando beliscar aí uma vaga na pré-Libertadores. Vamos torcer, vamos continuar acompanhando e rezar, porque é só com muita oração para que a diretoria do São Paulo mude esse pensamento, mude essa filosofia de trabalho e passe a valorizar os jovens da base ao invés de rifá-los aí para o futebol europeu a qualquer preço, a qualquer custo, com uma falsa promessa aí de aquecer os cofres do Tricolor. Bom, galera, por hoje eu vou ficando por aqui. Qualquer outra novidade sobre o São Paulo, vou trazendo aqui para vocês. Por isso, já peço que se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!